Bem-vindos. Hoje temos em mãos um material que sinceramente nos fez pensar bastante. Hum, sem dúvida. Nasce de um diálogo invulgar entre um pensador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Exato. E a faísca que começa tudo é uma pergunta que parece simples, mas que na verdade desvenda um mundo de contradições. Qual é a pergunta? Por que é que os meios de comunicação nos apresentam tendências que são óbvias, que já se arrastam há anos, como se fossem tipo uma revelação bombástica? É uma pergunta fantástica. É mesmo. Porque expõe o teatro que muitas vezes se desenrola à nossa frente. Sim, Estamos a falar de um documento Previsibilidade e Mídia que basicamente põe o dedo na ferida. E a nossa missão aqui, com base nisto, é tentar perceber o que está na sala de máquinas da informação. que engrenagens, não é? Que engrenagens, sim, económicas, políticas, sociais, o que é que faz com que uma notícia chegue até nós com uma determinada roupagem? Exatamente. E para não ficarmos no abstrato, o ponto de partida de Zogby é perfeito. O da indústria automóvel? Sim, ele fala da cobertura mediática sobre a crise no setor automóvel. As notícias surgem com um tom de alarme. As vendas caem, o interesse diminui. Mas isto é surpresa para alguém. A sério? Pois, sabemos há uma década que os jovens ou não podem ou não querem ter carro, que as preocupações ambientais são cada vez maiores, que a vida nas cidades torna o carro, bem, mais um problema do que uma solução. Certo. Então, por que o espanto fingido? É o que a IA neste diálogo chama de forma brilhante surpresa profissional. Gosto de termo, surpresa profissional. É uma performance, não é uma descoberta genuína. Quer dizer, é um papel que se representa para a audiência. E a análise identifica um conjunto de razões para esta encenação que se interligam de uma forma quase perfeita. Ok, vamos lá desempacotar isso. Qual é a primeira peça do puzzle? A mais óbvia, imagino. É a mais óbvia e, se calhar, a mais poderosa. O sensacionalismo. Claro, A urgência vende. Um título como Tendência de longo prazo continua de forma estável. Isso não gera um único clique. ninguém quer ler isso. Ninguém. Mas crise inesperada abala a indústria histórica. Ah, isso já faz parar para ver. Exatamente. É a lógica do mercado a sobrepor-se à lógica informativa. O objetivo não é informar, é capturar a atenção. Ponto. O que nos leva diretamente à segunda razão que eles apontam, que é a fome insaciável do ciclo de notícias de 24 Um horas. monstro. É preciso alimentar o monstro constantemente, não é? Quando não há um escândalo novo ou uma catástrofe, estas tendências previsíveis tornam-se. Um contínuo de prateleira. É isso mesmo. Pega-se num processo lento, estrutural, como a mudança de hábitos de consumo, e embala-se como um evento súbito e dramático. E repara como isso se liga perfeitamente ao terceiro ponto, a superficialidade. Sim, É infinitamente mais fácil e barato fazer uma reportagem sobre o choque de uma estatística do que. do que investir em jornalismo de profundidade que explica as forças sociais e económicas complexas que nos trouxeram até aqui. Claro, uma análise a sério exige tempo, especialização, recursos. Tudo que uma redação moderna, obcecada com a velocidade e o clique, tem cada vez menos. Espera, mas dessas razões todas, a análise também fala em simplificar para o público em geral. Como se estivessem a fazer-nos um favor, a ideia de que a pessoa comum não anda a seguir gráficos de tendências. E precisa de ser alertada. Isso tem algum mérito ou é só uma desculpa? Olha, é uma faca de dois gumes. Por um lado, é verdade que nem toda a gente acompanha todos os setores em detalhe. É justo. Ok. Mas, por outro, essa justificação ignora o ponto mais importante, o quinto, que é o verdadeiro motor por trás disto tudo. Os interesses económicos. Ah, claro. Voltando ao exemplo dos carros, quem são os maiores anunciantes em muitos meios de comunicação? A indústria automóvel. A indústria automóvel. Então, há uma pressão explícita ou implícita para que estas notícias sobre o declínio sejam dadas de forma a suavizar o golpe. Para não criar pânico. Exato. Não se pode assustar o patrocinador que paga as contas. A notícia é gerida não para preparar a sociedade, mas para proteger os parceiros comerciais. E aí que a conversa deixa de ser sobre modelos de negócio e entra de cabeça no campo da ética. Sem dúvida. Porque o Zogby argumenta que isto não é só uma estratégia,
é uma falha moral profunda. Ao suavizar a realidade para proteger anunciantes, os médias estão a impedir a sociedade de se preparar para o futuro. Estão a abandonar a sua função principal. Completamente a sua função de serviço público. Ele diz que é preciso um contraponto. Exatamente. A palavra contraponto é chave aqui. E a IA, no diálogo, não deixa a ideia no ar. Ela detalha o que seria um jornalismo ético e responsável nesta situação. E o que seria? Primeiro seria um jornalismo proativamente antecipatório, que não se limita a reagir em pânico, mas que usa os dados para dizer: atenção, com base no que sabemos, é muito provável que o cenário daqui a 10 anos seja este. Como nos podemos preparar? Isso seria uma inversão total do papel de surpreso profissional para guia informado. Uma mudança de 180 graus. Uma mudança cultural imensa. Outra sugestão é a transparência radical sobre as fontes de financiamento e a independência editorial. Ou seja, o público tem o direito de saber se a notícia que está a ler sobre combustíveis foi de alguma forma influenciada por uma petrolífera que anuncia naquela página. Precisamente. E mais, criar espaços reais de debate social. Em vez de uma peça alarmista, porque não um debate com urbanistas, economistas, ambientalistas E cidadãos? e cidadãos, claro, sobre o futuro da mobilidade. E, por fim, a ideia de criar parcerias com universidades, centros de investigação, para que as análises tenham mais substância e menos espetáculo. O que é absolutamente irónico, e Zogby aponta isto de forma cortante, é que quando o tema é política, os média fazem o exato oposto. Ah, sim. Aí, não só não são surpreendidos, como se tornam videntes. Especulam sobre tudo e mais alguma coisa, lançam cenários, testam ideias. Parece um universo paralelo. É o cúmulo da ironia, não é? No tema onde deviam ser cautelosos, a economia, são previsíveis. E no tema onde deviam ser factuais, a política, tornam-se numa bola de cristal. É incrível. E este fenómeno tem um nome. As notícias bola de teste. É uma ferramenta política incrivelmente eficaz e perigosa. Explica lá melhor como funciona esse mecanismo. É quase maquiavélico. É totalmente. Funciona assim. Um governo quer implementar uma medida impopular. Digamos, um novo imposto. Ok. Em vez de a anunciar oficialmente, arriscando uma reação negativa imediata, uma fonte anónima do governo deixa a informação vazar para um jornalista. O famoso leak. O famoso leak. O meio noticia como uma possibilidade em estudo. E depois o governo senta-se e observa. Vê a reação. Exato. Se a reação pública for violentamente negativa, a ideia é discretamente abandonada. O porta-voz do governo pode até vir a público dizer: nunca consideramos isso, é pura especulação da imprensa. E a notícia serviu de balão de ensaio? Um termómetro para medir a febre da opinião pública sem qualquer custo político. Isso é arrepiante, porque, na prática, as consequências disto para a nossa confiança na informação são devastadoras. São gravíssimas e a análise enumera-as muito bem. A primeira é a destruição da credibilidade. As pessoas começam a ler as notícias e a pensar: será isto a sério ou estão só a testar-nos outra vez? A informação deixa de ser um facto para ser um talvez. Exato. Isto cria um estado de ansiedade e cinismo permanente. Depois é a morte da responsabilização. Como se pode pedir contas a um governante por uma política que ele nunca assumiu oficialmente? Não se pode, foi só uma notícia. Foi só uma notícia. E, por fim, é a ferramenta de distração perfeita. Enquanto o país inteiro debate uma proposta hipotética e absurda que foi vazada, ninguém está a prestar atenção aos problemas reais e urgentes. Portanto, o Zogby junta as duas pontas. De um lado, a falta de transparência por causa dos interesses económicos. Certo? Do outro, este jogo de manipulação política. A conclusão dele é que o resultado disto é uma baixíssima qualidade informacional. É a tempestade perfeita. E ele ainda acrescenta que, quando isto acontece em canais de serviço público, a coisa torna-se pérfida. É uma palavra forte. É a palavra exata. Porque um meio de comunicação social público tem um contrato de confiança com os cidadãos. O seu único acionista é o público. Somos nós. Precisamente. E quando age desta forma, não está apenas a fazer um mau trabalho, está a trair a sua missão fundamental. É pérfido porque usa o dinheiro e a legitimidade de todos para servir os interesses de alguns. Na prática, é o poder económico e político a usar a nossa própria estrutura de informação para moldar a realidade a seu favor. Exatamente. E isso anula qualquer possibilidade de um contraponto real. Mesmo quando existem programas de debate com opiniões diferentes, o enquadramento geral da discussão, os temas escolhidos,
a forma como são apresentados. Tudo isso já foi moldado por essa agenda. Já foi. A consequência final disto, a mais perigosa, é a erosão da própria democracia. Sem dúvida. Uma democracia precisa de cidadãos informados para funcionar. Se a confiança nos factos e nas instituições que os reportam se desmorona, a nossa capacidade de tomar decisões coletivas fica fatalmente comprometida. Ok, o cenário é bastante sombrio. Mas a conversa não termina aqui. Felizmente. Zogby, perante esta paisagem de manipulação e baixa qualidade, aponta para o que parece ser a via de escape, os meios independentes, as redes sociais. Sim. Ele diz que esta nova via está a ganhar terreno muito, muito rapidamente. E claro, assim que ele diz isso, aponta para a consequência inevitável. O surgimento de um lobby fortíssimo para controlar estas novas plataformas. Exato! É a reação clássica do poder estabelecido quando se sente ameaçado, não é? A análise da IA sobre as motivações deste lobby é muito lúcida. A razão número 1 é a quebra do monopólio da informação. Certo. Durante décadas, um pequeno grupo de empresas de comunicação e os governos decidiam o que era notícia. As redes sociais estilhaçaram isso. De repente, qualquer pessoa com um telemóvel pode relatar um evento ou apresentar uma perspectiva que desafia a narrativa oficial. E isso dá palco a vozes e histórias que, de outra forma, seriam completamente ignoradas pelos gatekeepers tradicionais. Coisas que eram varridas para debaixo do tapete. Ganham uma visibilidade imensa. Exatamente. A isto junta-se o terremoto económico. O modelo de negócio dos média tradicionais, dependente da publicidade, implodiu. A atenção e o dinheiro fugiram para o digital. E então, parte da pressão para recular é uma tentativa de travar a hemorragia. É uma tentativa desesperada de travar a hemorragia financeira e de poder. E, claro, do lado dos governos, há um pânico real com a perda de controle sobre a narrativa. Uma informação verdadeira ou falsa pode tornar-se viral em minutos. Muito antes do governo conseguir sequer formular uma resposta. Para eles, é o caos. Mas o que acho fascinante é a forma como esta tentativa de controlo é vendida ao público. Ninguém diz queremos controlar a informação. O discurso é sempre outro. Sempre. E aqui a análise é cirúrgica. O lobby pelo controlo vem sempre embrulhado no papel de presente da responsabilidade social. Os argumentos são sempre nobres e, diga-se, baseados em problemas reais. É preciso combater a desinformação, o discurso de ódio, a polarização. O que é verdade. É verdade. O problema não é o diagnóstico, é o remédio proposto. A análise sugere que por detrás deste discurso moralmente impecável está muitas vezes a intenção de criar mecanismos que permitam, na prática, silenciar vozes dissidentes e restabelecer o controlo. Uma luta de poder disfarçada de imperativo ético. Exatamente isso. A conversa termina com uma nota quase filosófica de Zogby. Ele olha para esta batalha entre os gigantes da comunicação social tradicional e o ecossistema caótico das novas plataformas e diz: acredito que esta briga será longa, mas vencerá o mais novo, como sempre. É uma visão quase darwinista da comunicação. A história está cheia de exemplos, não é? Sim. As estruturas de poder tentaram controlar a imprensa de Gutenberg, depois a rádio, depois a televisão. Ao longo prazo, a tecnologia que é mais ágil, descentralizada e alinhada com os novos comportamentos sociais acaba por prevalecer. E os média tradicionais são muito rígidos. Exato. A sua rigidez e as suas dependências colocam-nos numa enorme desvantagem contra a adaptabilidade das novas redes. Que viagem! A sério, começamos com uma pergunta sobre notícias de carros e acabamos no meio de uma luta de poder épica pelo futuro da informação. Com a confiança de todos nós apanhada no meio do fogo cruzado. Exato. E talvez a grande conclusão deste diálogo seja que o problema fundamental não desaparece com a tecnologia. A tensão entre a missão de serviço público dos média e a sua dependência de interesses económicos e políticos continua a existir. As redes sociais não resolveram isso. Não de todo. Elas têm os seus próprios modelos de negócio e problemas éticos. O que elas fizeram foi mudar o campo de batalha. Acabou o tempo em que havia 1 ou 2 guardiões a controlar os portões da informação. Agora, os portões estão abertos e a batalha é pelo controle do próprio terreno. O que nos deixa com uma questão final para refletir. Se as fontes tradicionais perdem credibilidade porque são previsíveis e servem interesses, e as novas plataformas são este campo de batalha caótico onde todos lutam pelo controlo, onde é que se encontra um porto seguro para nos mantermos informados? E se esse porto seguro já não existe, que responsabilidade recai sobre cada um de nós para navegar neste novo mundo?